Olá, queridas, queridos, tudo bem? Bom, esse é um vídeo que pretende ser bastante curto para falar sobre o tema dos questionários, porque nos dois textos que vocês vão receber através do Moodle, tanto no texto principal como no complementar, vocês terão uma série de orientações bastante detalhadas sobre a elaboração, a construção desse instrumento que é o questionário, né? Nós podemos dizer que todas aquelas orientações que nós tivemos oportunidade de estudar com o tema da entrevista, né, podem ser utilizadas, né, quando o assunto for questionário, que é esse formulário, né, escrito, redigido, que organiza uma sequência de questões, perguntas e opções de respostas a serem propostas ao nosso participante. O questionário, ele é, assim como a entrevista, um instrumento para a coleta de percepções, opiniões, preferências, interesses. Então, ele é um instrumento tipicamente utilizado para conhecer aspectos, né, que não podem ser conhecidos simplesmente pela observação direta, pois são processos e percepções, né, internas acessadas somente através da comunicação desse sujeito para com o entrevistador, né, ou no caso, aquele que aplica o questionário, né. Bom, então existem diversas maneiras de se aplicar um questionário, né? Nós podemos utilizar um questionário como uma base para condução de uma entrevista, né? Então, tendo um questionário em mãos, ou seja, esse formulário escrito, né, redigido com uma sequência de questões e opções de respostas, o pesquisador pode, a partir desse documento, conduzir uma entrevista, que é uma conversa de fato, né, com o participante da investigação. Mas, né, nós podemos disponibilizar esse questionário para que a pessoa responda de maneira autônoma, sem a participação tão direta, né, do pesquisador. E nesse caso será um questionário auto-aplicado, né? O próprio participante lê a questão, responde autonomamente, sem que o pesquisador participe, né, de uma maneira mais efetiva durante o processo de preenchimento. Essa situação de questionário auto-aplicado pode se dar individualmente, né, com uma única pessoa, mas também pode se dar coletivamente. A gente vê muitos casos assim, né, em que o mesmo questionário é aplicado simultaneamente com muitas pessoas, né, que respondem aquele instrumento de maneira autônoma, sem a participação do pesquisador. Bom, numa entrevista, numa conversa, né, quando a gente estabelece uma conversa com alguém, é natural que a gente utilize expressões e falas introdutórias nessa conversa, né? Também é natural que a gente utilize falas, expressões de encerramento nessa conversa, não é mesmo? Então, quando a gente aplica um questionário, que é um formulário redigido, né, com algumas questões, é importante não esquecer, né, desses princípios de comunicação. Então, um bom relacionamento, né, com o participante da pesquisa implica, né, em a gente começar essa conversa, ainda que por meio desse formulário, né, de uma maneira que o participante se sinta saudado, né, se sinta convidado a participar, que ele conheça um pouco dos objetivos daquela investigação, né, sobre que ele conheça um pouco dos aspectos que vêm pela frente ali, né, o que espera, o que ele pode esperar, né, desse questionário, enfim. Então é muito importante que ao início a gente consiga elaborar, né, um, uma introdução que sirva, né, para dar as boas-vindas, agradecer pela participação, né, explicar os objetivos, né, daquela investigação,
e o que o participante vai encontrar ali pela frente, né? Então, essa introdução ao instrumento é algo que faz com que a conversa comece bem, né? Bom, depois a gente vai ter o corpo principal, né, do questionário, que envolve todas as questões próprias da pesquisa, mas muito importante que ao final a gente dê conta de fazer uma conclusão, um fechamento também. Normalmente esse fechamento, né, ele envolve um agradecimento, envolve a valorização da participação daquela pessoa naquela pesquisa, salientando talvez alguns aspectos relativos à privacidade, né, ao anonimato da participação, enfim. Então, esse fechamento também é importante. E agora, como toda boa conversa, né, a gente também deveria se preocupar com esse miolo, né, com esse recheio que vai entre a introdução e a conclusão. E aí, nesse caso, como já falamos, né, na entrevista, algumas orientações podem ser seguidas. Por exemplo, para ajudar a estabelecer esse vínculo de confiança, né, com os participantes, é aconselhável que questões mais delicadas sejam trazidas para o final do questionário e não colocadas ao início. Então, ao final, é mais provável que o participante já se sinta mais à vontade para se colocar a respeito de certas questões. Então, esses aspectos mais delicados ou que podem gerar algum constrangimento, se ficarem lá para o final, vão ser melhor vistos, né, pelos participantes, né? Da mesma forma, nós podemos pensar numa estrutura lógica, né, de organização dessas questões. Uma estrutura lógica de organização poderia envolver, por exemplo, começar do amplo e ir para o específico, né? Da mesma forma, agrupar questões afins, né, organizar questões que tratam de um mesmo tema conjuntamente, separando de outras que tratam de um tema ligeiramente diferente. Essa organização também ajuda o participante a se deslocar, a se movimentar, né, através das diferentes questões. Ainda com o intuito de apresentar um instrumento bem organizado, estruturado, no sentido de ser coerente, coeso, nós podemos, né, ao agrupar questões semelhantes, fazer breves introduções a esses agrupamentos que preparem, né, o respondente para aquilo que vem a seguir, né? Então, assim, as próximas 5 questões serão a respeito do que você acha em relação, né, à percepção que você tem em relação ao seu bairro, por exemplo. Aí, quando nós passarmos para a cidade, nós podemos introduzir novamente dizendo: as próximas questões serão destinadas à sua percepção em relação à sua cidade. Então, um pouco que dessa forma a gente tem condições de situar, né, o respondente a cada momento diferente do questionário, colocando ele em uma posição mais preparada, né, para assim prosseguir. Muito importante também que cada uma das questões seja elaborada de uma maneira clara, direta, breve, né? E que o modo de redação, o conteúdo da questão e todos os outros aspectos relativos à organização, estrutura, duração do questionário possam ser testados em um estudo piloto, como tivemos a oportunidade de conversar em nosso último encontro, tá bom? Então, espero que vocês gostem das leituras, né? E teremos sempre a oportunidade de aprofundar questões mais específicas que sejam da vontade de vocês, como, por exemplo, conhecimento acerca de escalas, né? Em um dos textos que vocês vão ler, vocês vão encontrar uma classificação de tipos de escala, que tipo de análise a gente consegue fazer com cada tipo de escala, e enfim, sempre que precisarem de mais materiais, basta entrar em contato. Um grande abraço.